Vamos lá, a primeira pergunta, cara, eu gostei demais dessa pergunta. A pergunta dele é a seguinte: as lavouras de feijão e arroz podem ser substituídas por soja? Por que os produtores optam pela soja? Vamos lá, eu vou começar a responder essa dúvida de trás para frente. Primeiro, por que os produtores optam pela soja? Uma questão muito interessante. Primeiro, por questão de lucratividade, quando você tem escala... Professor, como assim quando você tem escala? Quando você tem campo para isso. Quando você tem campo disponível para que você possa produzir em escala, a soja ela é muito compensatória. Vale muito a pena você fazer o plantio de soja. Segundo, hoje o manejo da soja ele está praticamente todo tracejado. O que seria tracejado? A gente já sabe o que fazer em cada momento. Professor, então quer dizer que está tudo pronto, não vamos avançar nunca? Não, pelo contrário, a gente avança sempre. As tecnologias na soja avançam demais, o tempo todo, mês a mês. Mas eu estou dizendo que se você quiser fazer uma implantação e automatizar, entre aspas, tudo você consegue. Então não é um cultivo difícil, ele é lucrativo e não é difícil. Professor, quer dizer que não tem desafios? Não, não é nada disso, tem desafios e muitos. Mas mesmo assim, eles são passíveis de serem resolvidos. Entende? Então, vale a pena sim. Uma questão que é importante aí ele pergunta o seguinte: eu posso substituir a lavoura de arroz e de feijão pela soja? Olha, verifique algumas informações importantes. Primeiro, qual é a aptidão da sua região, da sua área, do seu solo? Como assim aptidão? Será que o clima ele favorece o plantio de soja? Será que a distribuição de água, se você não vai fazer irrigado, será que o seu solo é irrigado assim com frequência? Se o seu solo ele é favorável à cultura da soja, ou seja, verifique todas essas informações de aptidão. Depois verifique a questão de área disponível, porque em áreas pequenas não é que não é lucrativo, é que você tem que entender qual é que é o seu retorno por lucro e botar na ponta do lápis se o lucro com soja naquela pequena área vai ser mais interessante do que o arroz e o feijão que você tem ali. Segundo, terceiro, né? Escoamento e logística, como que você vai fazer essa venda de soja, entende? Então, ou seja, esses pontos eles vão influenciar diretamente. Não é só gostar da cultura, não é só gostar da cultura, é você ter opção e você ter alternativa para que você possa comercializar e que ela seja lucrativa. E quem acompanha eu há mais tempo sabe que eu tenho falado de lucro há muito tempo, custo de produção e lucro. Professor, mas isso é tão importante assim? É muito importante. É muito importante. Hoje se fala tanto em êxodo rural, em pessoas que saem do campo e querem esconder o real motivo de sair do campo. Saem do campo porque não tem lucratividade, e ponto, a gente sabe disso. Não adianta querer a gente pincelar as coisas, desenhar como se fosse... Não, sai do campo porque aquele produtor ele não tem lucro. Às vezes ele é meieiro, aquilo ali não vale a pena para ele. Enfim, e é verdade, é uma realidade. Se ele tivesse lucro, se aquilo ali fosse rentável para ele, eles ficariam no campo, porque não há motivo nenhum para sair do campo e ir para a cidade, morar e trabalhar, se o seu lucro é muito maior no campo. Qual é o motivo? Me fala um. Ah, não, mas eu gosto de shopping, eu gosto disso. Pega a sua caminhonete bonita ou seu carro e vai pro shopping, porra. Não é desculpa, eu gosto de viajar para o exterior. Então viaja para o exterior, cara. Todo mundo no campo que tem um certo grau de lucratividade, ou que tem uma situação financeira boa, faz isso. Então não é desculpa, tá? Isso não é desculpa. Então se sai do campo por não ter lucratividade. Tá? Eu sei que muita gente agora, porque gosta de pincelar, vai começar a falar isso, X, Y, Z, mas eu não consigo ver outro motivo. Agora, vamos lá, vamos entender um pouco. Por que não tem lucratividade? Existem N motivos. Tanto por questão de políticas públicas, tanto por questão de investimento, tanto por questão de não conseguir financiamento para poder fazer o investimento. Eu entendo que existe uma imensidão de motivos para que alguns produtores, e muitos, né, não consigam alcançar essa sustentabilidade financeira dentro do campo. Eu entendo isso. Regiões como a minha, por exemplo, que ela é tomada por café e alguns produtores não conseguem ter lucro. O preço não ajuda, ele não consegue investimento, ele acaba ficando às vezes nas mãos de atravessadores e isso aqui dificulta para ele a compra e venda, enfim, não consegue negociar preço, ele não consegue ter assistência técnica, e aqui é um erro nosso. Tá? Então, assim, tem vários motivos, mas lá no final a questão vai cair no lucro. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando aqui de substituir arroz e feijão por soja. Agora, a sua área tem aptidão para soja?
Sua área vale a pena, o tamanho dessa área? Coloca lá na ponta do lápis, vamos ver qual que é o custo de produção, quanto que é vendido, quanto que sobraria para mim num manejo muito bem feito. Será que não valeria mais a pena fazer isso com feijão? Eu tenho escoamento, eu tenho como vender, eu consigo negociar preço. Então tudo isso é muito importante. A gente nunca pode esquecer que o empreendimento agrícola nada mais é que o empreendimento agrícola, que a produção agrícola nada mais é do que o empreendimento. Beleza? Isso aí, o pessoal falando assim, ó, muito estudo e na área, né, e é commodity, exatamente. A soja, ela tem essa grande vantagem. Hoje a gente consegue automatizar quase todo o plantio de soja, né? Então, vale a pena. Agora, a lucratividade pelo tamanho da sua área, pela aptidão da área, vai ser compensatório? Então, isso aí é algo que você tem que ver. Mas você pode sim. E a soja é uma cultura que com pouco tempo e um bom investimento em conhecimento e insumos e técnicas, você consegue ajeitar o seu solo para a soja. Tanto com questões de inoculação, co-inoculação, a própria adubação foliar, enfim, vários mecanismos que contribuem para a gente. Beleza? Respondida essa dúvida, vamos para a segunda. Qual é a melhor maneira para fazer calagem em pastagem já estabelecida? Necessidade de calagem ou quantidade de calcário? Olha só, uma pastagem estabelecida você não tem como fazer incorporação. Salvo aí algumas poucas e muito raras situações onde você pode fazer uma grade leve. Algumas raras situações. Porém, o cálculo de necessidade de calagem, só o cálculo de necessidade de calagem sem quantidade de calcário, ele vai te dar a quantidade total para 0 a 20 centímetros em área total, ou seja, incorporado em área total. Ou seja, ele não te dá para as camadas superficiais, é para 0 a 20 centímetros. Então, o que acontece? Se você não vai fazer incorporação, seu cálculo deu 4 toneladas por hectare, e você aplicar 4 toneladas por hectare, o que vai acontecer? Você vai saturar somente aquela camada superficial, porque o calcário não vai descer. Então, você vai manter aquela camada superficial com uma alta saturação de calcário, o que pode ocasionar supercalagem, que é tão prejudicial quanto um solo ácido. Ok? Esse é um ponto importante. Agora, então qual que é a minha alternativa? Utilizar o cálculo de quantidade de calcário, porque no cálculo de quantidade de calcário, uma das variáveis no cálculo é você dividir a quantidade de centímetros que você vai deixar o calcário. Por exemplo, se você vai fazer superficial em um solo areno-argiloso, se você jogar o calcário lá, ele vai descer no máximo 5 centímetros, 6. Raro alguns casos onde o sistema radicular das culturas são muito bem desenvolvidos, como a braquiária, por exemplo, e aí ela consegue até descer um pouco mais, mas eu não contaria com isso, porque você tem que contar com a chuva muito forte, enfim, em vários outros fatores. Então a gente calcula que ele vai até 5 centímetros, 4, 5 centímetros. Então uma das variáveis é você pegar essa profundidade que o seu calcário vai alcançar, no caso 5 centímetros, 4 centímetros, e dividir por 20, que seria ali a quantidade que deu o cálculo de necessidade de calagem. Então o próprio cálculo de quantidade de calcário, ele vai adaptar a sua quantidade para a quantidade superficial. Então, sim, se você vai fazer de forma superficial, pastagem já estabelecida, utiliza o cálculo de quantidade de calcário. Inclusive, eu vou falar sobre este tema no nosso próximo vídeo da série Perguntas Técnicas na Prática, que vai também para podcast. Se você ainda não acompanha a gente no podcast, procura lá no Spotify ou qualquer plataforma de áudio. Estamos em todas as plataformas de áudio. Procura lá, Agriconline, vai ter lá. Nós já temos algumas aulas postadas em podcast para que você possa assistir. Se você quer assistir, talvez você está ali no campo, está na academia, está estudando, está fazendo outra coisa ali que não requer 100%, estudando, né? Estudar ouvindo podcast. Então, se você está fazendo outra coisa que não requer 100% de atenção, você pode botar lá o seu fone de ouvido e vai ouvindo e absorvendo o conteúdo, tá? Então, procura a gente. Inclusive, se você entrar no nosso site, se você não tem nenhuma plataforma de podcast ou de música como o Spotify, você pode entrar no nosso site agricoline.com.br, que vai ter a opção podcast. Aí você pode ouvir diretamente pelo site. A gente cedeu também essa opção. Beleza? Alguém está perguntando assim, a aração diminui o problema da supercalagem? Com certeza. Com certeza. Incorporar o calcário através da aração, através da gradagem, ele não vai permitir com que haja supercalagem, porque ele vai trazer o calcário para as camadas inferiores. Beleza?
Estamos aqui, o nosso amigo Zanata mandou um joia. Grande abraço, irmão. Falta conhecimento técnico para os pequenos também. Falta muito conhecimento técnico, né? Infelizmente não chega a informação como precisa para o pequeno produtor. Mas a gente vai resolver isso, tá? A gente vai resolver isso com trabalho, com dedicação, com a entrada dos novos profissionais que pensam fora da caixa. A gente vai conseguir chegar com informação para o pequeno produtor. Terceira pergunta. Olha só que pergunta fantástica. Hoje tem muita pergunta bacana também, tá? Olha só. Bom dia. Poderia explicar como é feita a adubação de cobertura na alface quando se usa o mulching? Ele não inviabiliza a cobertura, pois o canteiro fica todo coberto. Interessante a pergunta. Muita gente não sabe que a alface já tem sido produzida em mulching. Professor, o que é um mulching? Nada mais é que aquele plástico, com aquele filme que a gente coloca por cima do canteiro, tá? Onde somente a cultura ela fica exposta, e aquele canteiro, aquele filme, ele ajuda a gente de diversas formas, tanto no controle de plantas daninhas, né, quanto aí para a gente manter a umidade do solo, enfim, tem várias coisas. E a pergunta dela é, se está com mulch, como a gente faz a adubação de cobertura? Então, tem algumas formas para a gente poder fazer isso. Para a alface, que é uma cultura de ciclo rápido, algumas pessoas optam por fazer toda a adubação de uma única só vez, tá? Uma única só vez. A gente vai lá e faz a adubação de uma única só vez. É a melhor forma? Não acho, porque nitrogênio e potássio é interessante dar uma pequena parcelada ali, pelo menos umas 2 ou 3 parcelamentos na cultura da alface, para que você tenha um melhor aproveitamento. Mas pode ser feito também, desde que você use adubos com um índice salino um pouco mais baixo. No caso, por exemplo, do cloreto de potássio, que tem um índice salino alto, se você usar uma quantidade muito grande, você excede muito a quantidade de cloro no solo, aumenta a salinidade do seu solo e pode ser tóxico para a cultura da alface. Então, a gente pede para que não utilize uma quantidade muito grande uma única só vez. O que pode ser feito? Fertirrigação. A fertirrigação resolve essa problemática da adubação de cobertura em processos de mulching. Tá? Então, no mulching, o que a gente orienta é estar utilizando a fertirrigação. Professor, mas fertirrigação na alface funciona? Funcione muito bem, basta saber organizar e fazer o planejamento da distribuição espacial das mangueiras. E aí você vai conseguir estar fazendo a adubação de cobertura juntamente com a sua irrigação. Então, para plantios em mulching, a gente recomenda fazer com fertirrigação. Aí você resolveu a questão da adubação de cobertura. Beleza? Tem a pessoa já falando se a fertirrigação seria opção. Sim, fertirrigação é fantástico, funciona muito bem. Eu acho que com essas novas parcerias com Israel, a gente tende a avançar muito no nosso processo de fertirrigação. Eu acredito muito, inclusive vocês estão aqui me ouvindo e eu estou com dúvida aqui no meu TCC, eu queria fazer na área de irrigação ou de nutrição. Cara, fertirrigação é um puta tema que vale muito a pena vocês darem uma atenção. A gente ainda é muito sedento aí de informações para fertirrigação. Tem muita coisa que ainda pode ser trabalhada e deve ser trabalhada. A gente for comparar com alguns países, principalmente Israel, né, a gente está bem lá embaixo. Então tem muita coisa, vale muito a pena quem está aí com dúvida no TCC, tá? É um tema interessante que pode ser trabalhado de diversos aspectos, tanto em questão de parcelamento, injeção, tempo, extratores de solução do solo, o parcelamento do próprio insumo agora, a mistura, grau de compatibilidade, enfim, tem uma infinidade de temas que podem ser trabalhados na fertirrigação em TCC, tá? Em monografia, o que seja. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta enquanto o meu cachorro está latindo aqui embaixo. Só está perguntando, essas lives agora a parte da tarde eu tenho feito na minha casa, tá? Eu fico no escritório até de tarde, corro para poder fazer essa live para depois ir para minha outra atividade, beleza? Logisticamente fica mais fácil para mim. Vamos lá. Próxima pergunta. Na análise, apenas o alumínio está alto. Macro e micro e V% e CTC estão ok. O que indicar? Olha, interessante essa pergunta. Alumínio está alto, mas a saturação por bases também está ok? Essa é uma situação em que a gente tem que fazer uma análise muito bem detalhada, tá?
muito bem detalhada. Por que tem que ser uma análise muito bem detalhada? Porque veja bem, se o alumínio está alto no solo, a tendência é que o pH esteja baixo no solo. A tendência natural é que o pH esteja baixo e que a saturação por base também esteja baixa. E 99% das análises químicas vão estar assim. Vão estar assim. pH baixo, alumínio alto. Quando falamos pH baixo, estamos falando solo ácido. E a saturação por base um pouco mais baixa. Normalmente é assim. Tá? A pessoa pode ocorrer de ter alguma coisa muito errado, e o alumínio está alto e o pH não está ácido, pode acontecer, tanto às vezes por questão de material de origem, algum manejo aí que deu errado, enfim, é muito raro, mas pode acontecer. Como que a gente resolveria isso? Nós resolveríamos isso utilizando gesso, tá? O gesso vai agir nas camadas inferiores. Sim, vai agir nas camadas inferiores, mas a gente vai conseguir ceder um pouco desse sulfato na camada superior para poder tentar lixiviar ele, esse alumínio, já que nós não queremos mexer no pH do solo. Mas, cara, eu de todo o coração, eu aconselho, antes de fazer isso, fazer uma nova análise química. Tanto de 0 a 20 quanto de 20 a 40 centímetros. Por quê? Porque tem uma tendência muito grande de que tem um erro de laboratório aí. Pessoa com 100% de certeza? Não, é uma tendência. Como eu disse, pode ter alguns parâmetros que isso pode acontecer, raramente, mas pode acontecer. Então o que eu sempre recomendo? Faça uma nova análise química, mesmo que não seja várias amostras compostas, algumas, só para a gente ter essa certeza. Só para a gente ter essa certeza. Por que ter essa certeza? Porque vamos supor que você fala, não, eu acho que essa análise química está correta. Não está correta. E vamos supor que não esteja. Aí você vai lá e faz uma gessagem bem concentrada. O que pode ocasionar? Pode ocasionar uma dissociação dos sais no seu solo e você perder nutrientes. Entende? Então, eu aconselho, antes de você fazer isso e tomar essa decisão, que você vai lá e faça uma nova amostragem. Alguém colocou aqui, pode ser de laboratório ou de amostragem. Sim, pode ser de amostragem também, né? O material que você utilizou, que tinha muito alumínio, enfim, isso aqui pode acontecer. Então, utilize um material que não tem essa influência desses metais, bem limpo, e faça uma nova amostragem. Se de tudo, fez tudo bonitinho de novo, tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. Eu acho que não é isso, mas vamos supor que esteja. Então, a gente resolveria isso utilizando uma gessagem, tá? Vamos fazer uma gessagem e quem sabe até utilizar alguns sulfatos ali na adubação de cobertura. Então é um jogo de cintura danado, porque na literatura não tem isso, tá? Você não acha na literatura como resolver esse problema, se realmente foi isso. Mas a gente faz isso através de um acompanhamento bem sistêmico, utilizando gesso, utilizando sulfato, para a gente poder tentar diminuir esse impacto. Mas no geral, na maior parte das vezes, vai ser erro de laboratório, ok? Então guardem bem isso. Saturação por bases, vamos começar pelo alumínio. Alumínio está alto, pH está baixo, ou seja, está ácido, a saturação por base 99% das vezes tem que estar baixo. Isso aqui é condicional, a saturação por base elas tem que estar baixa. Saturação por base 70%, meu amigo, o pH vai estar 5.8, 6, 6.2, tá? pH em água, variando ali nessa faixa. Então isso aqui é importante. Agora, meu alumínio está alto, o pH não está e saturação por base está ok. Tem alguma coisa errada, tá? Então, assim, são coisas que a gente vai verificando e com a prática vocês vão pegando isso aqui também. Né? Mas que você vai verificando que na análise química é melhor refazer ela para que não corra risco de fazer besteira e piorar a sua situação. Beleza? É verdade que terra que tem cupinzeiro é característica de solo ácido? Não! Isso aqui muitos produtores falam isso, mas na verdade não é. Isso não tem uma relação direta. Os trabalhos que a gente viu até hoje não conseguiu justificar essa relação. Ah, pessoal, mas o cara foi lá e fez uma calagem, incorporou o calcário no solo e o cupim saiu. Lógico que saiu, você incorporou o solo, mas você mexeu naquele trem tudo lá, né? Então, no geral, a gente não tem essa relação. Posso estar enganado? Posso. Eu estou falando isso aqui baseado em trabalhos técnicos que a gente viu na área para poder fazer essa associação entre o pH ácido e o cupim, mas não conseguiu chegar, esses trabalhos não conseguiram chegar nesse resultado. Pode estar errado? Vamos estudar, vamos fazer mais testes e tentar quantificar isso aqui e tentar chegar numa conclusão, mas os trabalhos que eu li até hoje
não conseguiram chegar nessa conclusão, tá? Eu fui lá e fiz a incorporação do solo, botei calcário, botei gesso. Lógico, cara, você mecanizou o solo, aí os cupins vão embora mesmo, né? Você tem que tirar os cupins do solo, beleza? Tem que tirar o cupim do solo. O que a gente tem, às vezes, uma questão de relação dos nematóides, o pessoal pergunta, né, esse nematóide, essa relação, o que acontece é que quando o solo está com uma baixa de fertilidade, até mesmo um solo um pouco mais ácido, ele tende a ficar mais suscetível aos nematóides, mas não é a relação acidez com os próprios nematóides, e sim a relação baixa, como se fosse a imunidade da planta e a susceptibilidade. Beleza? É sempre necessário incorporar o calcário e o gesso? Não, só o calcário, o gesso não precisa. Beleza? Gostei da aula sobre as fases da Lua, quanto a show de bola. Só uma opinião minha também, né? Aquela, não quer dizer que é 100% de certeza. Como que a matéria orgânica acidifica o solo? Um solo com alto teor de matéria orgânica pode ser prejudicial em algum momento? Sim. Na verdade, não é nem um alto teor de matéria orgânica, porque se ele tem um alto teor de matéria orgânica, pode ser que ele esteja num teor de orgânico natural, seja um solo orgânico. Acontece que uma alta aplicação de matéria orgânica no solo pode aumentar a quantidade de amônia no solo e esse processo de nitrificação pode acidificar o solo. É por isso que a gente coloca uma quantidade, que normalmente você já percebeu que é uma quantidade padrão de matéria orgânica. Para quê? Para que a gente aumente essa quantidade de matéria orgânica relativamente que seja de segurança, que a gente consiga ir disponibilizando aos poucos, porque essa reação no solo e liberação principalmente do nitrogênio ela é gradativa. 50% do nitrogênio apenas vai ser liberado no primeiro ano, tá? Então, assim, por isso que a gente coloca essas quantidades padrões, tá? Vamos lá. O pessoal está perguntando, essas aulas vão para a Agricola Up? Cara, a gente está com a equipe em campo, trazendo material exclusivo para a Agricola Up, tá? Mas é surpresa, não vou falar agora não. Deixa esse trem para lá agora. Tô eu abrindo minha boca aqui. Vamos lá. Quinta pergunta. Posso fazer calagem e logo em seguida jogar algum tipo de adubo orgânico? Tem alguma restrição? Olha só. Vamos lá. Você pode. Não tem problemas. Eu fiz lá a calagem, daqui uma semana eu fui lá e fiz adubação orgânica. Não há problema propriamente dito, tá? Não é ideal você jogar o calcário e o adubo orgânico junto. Mas eu fiz a calagem, então incorporei, choveu, enfim, daqui a umas 2 semanas eu fui lá e joguei matéria orgânica. Mas eu tento sempre partir do princípio seguinte, vamos potencializar. Como assim potencializar? Vamos extrair o máximo da efetividade da nossa prática. Já que estamos investindo, estamos gastando dinheiro, estamos investindo em mão de obra, vamos fazer direito. Eu prefiro 1000 vezes fazer a correção do solo, daqui uns 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos, aí sim fazer minha adubação orgânica e só daqui 1 mês e meio de novo, ou seja, 3 meses depois da calagem, eu fazer minha adubação de plantio ou propriamente o plantio. Por que eu prefiro fazer dessa forma? Porque eu primeiro gosto de corrigir a camada de 0 a 20. Primeira coisa é deixar o solo bom, né? O solo bom para ele poder trabalhar. 0 a 20 centímetros, saturação por base bacana, pH bacana, melhoro ali a atividade microbiana do solo. Isso aqui é bacana, por quê? Porque a atividade microbiana também é dependente de pH. Eu preciso desse pH nesse nível de fertilidade, 5.8 a 6.3. Isso aqui é interessante para a atividade microbiana. E por que eu vou precisar da atividade microbiana? Para quando eu fizer minha adubação orgânica, essa atividade microbiana ela está no ponto de bala para poder trabalhar, para poder atuar, entrar naquele processo de decomposição, entrar no processo de umificação, liberar os ácidos úmicos, fúlvicos, todo aquele processo ali de estabilização da matéria orgânica. Entende? Então, veja que uma coisa vai ligando na outra. Então, eu prefiro antes fazer a correção do solo, melhorar o ambiente de 0 a 20 centímetros, para depois fazer minha adubação orgânica. É lógico que eu não preciso esperar os 3 meses para fazer a adubação orgânica. Se você puder esperar, melhor ainda. Mesmo porque depois que você fizer a adubação orgânica, eu gosto de esperar pelo menos 15 dias para poder fazer minha adubação de plantio e o plantio. Adubação química, eu estou falando. Ok? Então eu gosto de esperar pelo menos 15 dias, porque é o processo que, dependendo do adubo que você está utilizando, ele vai liberar um pouco de amônia, aquilo ali pode ser tóxico. Eu gosto de dar aquela esparecida no adubo orgânico, ele já começar a fazer sua liberação orgânica.
ok? Então, no geral, faça a primeira correção do solo, melhora o ambiente de 0 a 20 centímetros, o nível de cálcio, o nível de magnésio, melhora o pH, melhora a saturação por base. Depois, então, faça a adubação orgânica bem feita. Pode ser uns 2 meses, 1 mês e meio, que aí já tá, o calcário ele já deu uma boa reagida e aí nós já vamos ter um pH interessante para a atividade microbiana para que ela possa iniciar esse processo de decomposição. E aí daqui 15, 20 dias ou um mês e meio, não tem problema, adubação orgânica, se eu fizer ela muito tempo antes não há problema nenhum. E aí então nós vamos estar com solo calcário bacana, solo corrigido, né? Vou ter matéria orgânica no solo, ou seja, meu solo está em perfeitas condições de receber o meu adubo. E vale lembrar que, qual é o primeiro adubo que você coloca no plantio? Pessoal, vamos lá, respondam aqui para mim, qual é o primeiro nutriente que a gente vai colocar no plantio? Vamos lá, um tempo aqui para vocês responderem. Coloque qual é o primeiro nutriente e que nós vamos colocar em maior quantidade no plantio. Alunos do CEPRAC, do Manual do Agro e qualquer outro curso nosso que não souber isso daqui, sei não, hein? Estou estudando não, mas vamos lá. Qual o primeiro nutriente que a gente vai colocar no plantio? Aí, ó, já estão correndo aqui, já estão colocando o fósforo. Show de bola, a galera já está respondendo aqui, ó, o fósforo. E o que que acontece? Como que é a dinâmica do fósforo no solo? O fósforo no solo, as perdas são altíssimas. Perdas são altíssimas. Professor, qual é a maior perda do fósforo? Fixação. E por que que acontece as maiores perdas por fixação? Acidez, baixa de matéria orgânica e compactação do solo. Agora, pega essa visão aqui. Acidez, eu resolvi ela quando? Calcário, calagem. Compactação, eu resolvia quando? Quando eu fiz a incorporação da calagem. E a matéria orgânica, resolvi quando? Quando eu fiz a adubação orgânica. Repara que eu consegui preparar o meu solo, tanto quanto ao pH, quanto à compactação e quanto ao teor de matéria orgânica, e o meu solo agora está em perfeitas condições, e agora eu posso fazer minha adubação com fósforo. Tá? Isso aí, pessoal, falando assim, eu dreno solo e dreno planta, esse processo de fixação, show de bola, é isso aí. Entende? Então veja que esse processo de calagem e adubação orgânica feita da forma correta antes do plantio, ele define toda a nossa produtividade. Por quê? Porque a minha adubação fosfatada de plantio ela é muito importante, não é pouco importante, não, é muito importante. Tanto é que a gente já coloca o fósforo quase todo de uma vez no plantio, ó, a maior parte das vezes, às vezes a gente coloca todo de uma vez. Às vezes a gente bota 70%, depois bota mais 30% na adubação de cobertura. Enfim, a gente coloca uma grande quantidade. Por quê? Primeiro que ele é imóvel no solo, né? Então ele não vai fugir dali. Onde a gente colocar ele vai ficar. Segundo, o sistema radicular está saindo, precisa de fósforo. Fósforo, produção de energia. ATP, ADP, crescimento radicular. Preciso de fósforo. Se ele tem fósforo disponível, o sistema radicular ele consegue crescer bonitinho, crescer em profundidade, crescer bem distribuído. Melhora a minha absorção de água, atinge camadas inferiores. Tudo isso porque eu comecei com a calagem lá atrás e fiz a adubação orgânica no momento correto. Entende? Então uma coisa liga a outra. Não faça esse trem de qualquer jeito, não. Faça um planejamento bem feito. Tá? Um planejamento bem feito. O cara vai e acorda, rapaz, então o que eu tô pensando? Tem uma área ali, eu acho que eu vou plantar tomate. Aí o cara joga um calcário amanhã, daqui a pouco ele já joga a adubação orgânica, 10 dias depois o cara já tá plantando. Calma aí, galera. Vamos com calma, não é assim que as coisas funcionam. Eu preciso respeitar essas condições químicas do solo, tá? Meu amigo aplicou esterco de ave, a partir daí muitas plantas e fungos estavam morrendo. Everton, não foi só o seu amigo, esse seu amigo aqui também cometeu esse erro. Lá atrás, no início, uma vez eu fui fazer um plantio. Sério mesmo, galera, fui fazer um plantio. Às vezes é bom a gente aprender também dessa forma. A gente foi fazer um plantio em escala de alface. E a gente estava com um tempo um pouco mais apertado, né? Precisava plantar logo. E a gente tinha esticado, na verdade a gente tinha uma área já pronta, que eu já tinha feito já estava toda pronta, enfim. Aí nós esticamos a área e preparamos mais uma área. Falei, bom, já tenho aqui a cama de esterco de aves, vamos usar. Fui lá, fizemos, a calagem já tinha sido feita no momento correto. Mas aí eu fiz a adubação com esterco de aves também antes, e logo depois fui fazer a adubação química. E a gente não podia esperar, eu falei, vamos plantar assim mesmo. Perdemos muito alface, tivemos que fazer um replantio forçado, tá? Mas essa pressa que eu estou falando, que eu estou falando para vocês, é porque eu mesmo já cometi ela. Não adianta você querer ir contra a ciência. A técnica é essa, não adianta você querer fugir, eu preciso esperar esse tempo.
né? E eu fiz com uma semana, tá? Ainda esperei um pouquinho ainda, tá? Esperei um pouquinho ainda. Mas o ideal é pelo menos 15 dias. Nós tivemos muitas perdas, tá? Muito replantio. Por conta de queima, liberação de amônia, tá? Vamos lá. Vamos lá. Sexta pergunta. Esterco bovino fornece todos os micronutrientes? Olha, sim, fornece todos os micronutrientes essenciais, é lógico. Agora, ele vai ceder na quantidade que você precisa? Não. Ele vai ceder uma quantidade, que isso aqui é muito variável, isso depende muito do bovino, isso depende muito do esterco, mas são quantidades bem pequenas, mas que são importantes. O que mais é importante no esterco de gado e que depois indiretamente vai te ajudar a servir esses micronutrientes é esse processo de organicamente ele conseguir fazer essa liberação. Então, ou seja, vai entrar no processo de decomposição, mas tem fósforo ali, tem potássio, tem nitrogênio, tem cálcio, vai fazer essa liberação. Não é a curto prazo, e sim a longo prazo ele vai melhorar o seu teor orgânico do solo. Esse teor orgânico do solo vai aumentar a atividade microbiana, que vai ajudar no processo de decomposição, de estabilização, e aí vamos ter os micronutrientes. Entende? Então, assim, eu posso jogar esterco de gado, eu estou com um problema aqui de falta de boro, vou jogar esterco de gado, vai resolver? Nesse primeiro momento, não. Tá? Eu preciso do boro para amanhã. Esquece, amigo. Faz uma adubaçãozinha foliar, joga ali cobertura também. Enfim, vamos tentar resolver de outro jeito. Agora, eu estou aqui com um planejamento, meu plantio vai ser daqui 3 meses. Utilizar o esterco de gado agora, eu posso liberar o boro? Aí sim, aí você pode ter uma liberação de boro que pode ser interessante. Tá? Essa matéria orgânica, ela vai te dar essa quantidade de boro, mas não é da noite para o dia. O esterco de gado também ele demora a sua decomposição, demora a sua umificação, demora esse processo de liberação. Então não é da noite para o dia, ok? Não é da noite para o dia. Isso aqui tem que ter ficado claro, beleza? Deixa eu voltar nas perguntas aqui, que eu tinha separado só 6 perguntas, mas depois teve umas perguntinhas bacanas aqui também, e aí eu resolvi trazer aqui para vocês, beleza? 7ª pergunta, olha que pergunta bacana também. Se o boletim me indica uma V% e adubação, ou seja, ele pegou o boletim e já indicou saturação, base e adubação, mas o meu híbrido me indica diferente, qual seguir? Sigo as informações do híbrido ou sigo as informações do meu boletim? O que vocês acham? Pessoal, o que acontece? Como que são formados esses boletins técnicos? Por exemplo, um boletim 200, uma quinta aproximação, um cerrado de adubações. Como que acontece? A galera vai pegar os vários trabalhos naquela região, naquela cidade, com aqueles produtores, entre artigos, todo aquele trabalho. Normalmente a Embrapa faz isso muito bem, a IAC, né, Instituto Agronômico de Campinas, é fantástico, faz isso muito bem em São Paulo. Enfim, então, ou seja, esses órgãos eles vão pegar a todos esses trabalhos e eles vão te trazer essas informações. Vão trazer essas informações no clima para a sua região. Mas isso não quer dizer que você tem que usar 100% das vezes esse boletim. Quando se lança um híbrido novo no mercado, pode ser um híbrido aí que foi lançado pela Embrapa, por algum órgão particular, enfim, eles vão fazer um estudo por trás daquele híbrido, por trás, pela frente, pelo lado, fazer um estudo detalhado daquele híbrido, e aí eles vão pegar esse estudo e vão tentar adaptar para a sua região. Então, as informações técnicas do híbrido ele tem de ser mais confiável do que do próprio boletim, porque foi estudado especificamente aquele híbrido, foi levado em considerações as questões genéticas, as questões de adaptabilidade. O que você precisa verificar é, esse híbrido foi feito lá no Rio Grande do Sul e ele foi organizado para ser distribuído no Rio Grande do Sul. Aí você está pegando esse híbrido e trazendo aqui para Pernambuco. Opa! Aí não, amigo, aí não. Espera um pouquinho. Aquilo ali ele foi estudado, ele foi testado para aquela região. Então eu não te aconselho a fazer isso. Eu te aconselho a utilizar um híbrido da sua região, aí você pode utilizar o boletim da sua região. Tá? Então, no geral, se o híbrido ele foi produzido ali, ele foi feito para aquela região, utilizando informações genéticas daquela região, utilize as informações dos produtores, dos fabricantes daquele híbrido para aquela região. Se não, utilize o boletim técnico, ok?
Então isso aqui é interessante. Pessoal, o boletim técnico nos ajuda muito, muito mesmo, mas você não tem que usar em 100% das vezes. Eu não uso o boletim técnico em 100% das vezes. Pessoal, como assim? Você inventa esse trem do nada? Não invento do nada. O que eu pego? Eu pego as informações, por exemplo, aqui a gente tem algumas especialidades. Vamos pegar no café, milho, maracujá. Então, para os produtores que a gente tem que prestar assistência, o que a gente faz? A gente vai pegar o boletim da nossa região, os boletins que nós temos da nossa região. Vamos fazer a organização padrão, aquilo que o boletim está dizendo. Depois nós vamos adaptando com os trabalhos da nossa região, porque todo ano tem trabalho novo. Aí a gente tem um trabalho aqui com o produtor X, que ele utilizou uma porcentagem um pouquinho maior aqui de nitrogênio, tivemos esse resultado, está quantificado, está bonitinho. Opa, vamos adaptar isso aqui. A gente vai fazendo essa adaptação de acordo com os trabalhos técnicos e os trabalhos desenvolvidos na região. Lançou um híbrido novo de café Conilon, que é a minha região, né? Lançou um híbrido novo de café Conilon, um clone novo de café Conilon. Beleza, vamos pegar as informações. Quem foi que fez isso aqui? Ah, mas foi um produtor lá, o cara inventou esse trem, não registrou nem nada. Então, pera um pouquinho, não. Eu não recomendo esse clone. Ah, mas por que você não vai apoiar o produtor? Eu vou apoiar, meu amigo, mas eu tenho que apoiar primeiro o meu cliente, que é o produtor. Entende? Eu não vou arriscar do nada. Agora não, mas aqui nós temos aqui, por exemplo, o Incapé, que faz um trabalho fantástico também. Um órgão público que trabalha muito bem, que merece um investimento até mais alto. Eu não estou fazendo mexendo, nem estou pedindo nada para eles não, tá? Mas deveria ter um investimento até mais alto nesse tipo de órgão, tá? A gente vê órgão no Brasil que não serve para nada, a gente vê imensidão de organização que não serve para nada e os nossos órgãos agronômicos recebendo baixíssimo investimento, quase nada, passando dificuldade. Eu posso falar porque eu sou instituição privada, então eu posso falar o que eu quiser. É lógico que esses órgãos, as pessoas que trabalham, às vezes eles ficam com meio receio de vir na internet falar isso, mas eu não tenho problema, minha instituição é privada e eu não estou nem aí. Mas esses órgãos que deveriam estar recebendo investimento, às vezes, do Estado, tal, eu tanto falo governo, não é uma questão do governo atual, ou do governo XYZ, não. Eu estou falando do sistema de forma geral. Acaba não recebendo o investimento que precisa. E um monte de órgão que não serve para porcaria nenhuma no Brasil, aquele rio de dinheiro que costuma receber e que não acrescenta nada à sociedade. Mas voltando, o Incapé aqui no Espírito Santo, ele faz um trabalho fantástico. Sempre lançando novos clones, estudando. Aí eles estudam esse clone. O livro Café Conilon, não sei se está aqui comigo, não, está no escritório. Ele é um livro dessa grossura aqui, ó, tamanho da Bíblia, somente sobre o Café Conilon, mas com toda a estrutura do plantio à colheita, tudo. Aí ele vai pegar os clones novos, ele vai estudar aquele clone novo, com os testes, em campo, vai trazer bonito e vai trazer pra gente. Isso aqui é fantástico, isso aqui merece investimento público, né? Esse tipo de pesquisa e extensão. Então, ou seja, aí eu vou começar a adaptar de acordo com aquilo ali, tá? De acordo com esses trabalhos técnicos que foram desenvolvidos, tá? Isso aqui é muito importante. Então, eu utilizo sim as informações de híbridos, de clones, as informações quando de órgãos e empresas que são, não é que são respeitados, mas que vão ter um embasamento técnico, que vai trazer pra gente o trabalho que eles fizeram para poder trazer aquele clone, aquele híbrido, por que ele ficou daquela forma, o que a gente utilizou. Eu gosto até de me aprofundar na genética, isso não é obrigado a fazer isso, mas eu gosto de me aprofundar o porquê que a gente trouxe essas informações genéticas, né? Então isso aqui é muito interessante. Beleza? Acho que deve ter ficado claro aí, né? Pra galera. Vamos para a próxima pergunta. Depois, pessoal, eu vou vir responder as dúvidas de vocês, tá? Eu vou passar pelas perguntas primeiro. Beleza? Por falar em dúvidas, olha que pergunta interessante. Quais são os prós e contras do plantio adensado no café? Bacana, né? O café, ele é uma cultura que a gente tem trabalhado muito o adensamento. O que seria o adensamento? A gente diminui o espaçamento e às vezes a gente diminui a quantidade de condução de guias, com intuito aí, com diversos intuitos, tanto de manejo quanto de produtividade. Deixa eu falar primeiro dos resultados que a gente viu até agora. Para nossa região isso é muito comum também, o adensamento do café. Tem aumentado muito o adensamento do café. Em produtividade, temos conseguido aumento de produtividade. Sim. O que está faltando? Falta muita informação técnica sobre adensamento. Por que falta muita informação técnica? Se você pegar a cultura do café, e aí o arábico e o conilon, tá? Vamos pegar os dois. Você fazer um histórico do espaçamento, você vai ver que a gente diminuiu em quase 300% o adensamento desde quando a gente começou a produzir café, tá? Desde quando a gente começou a produzir café.
Então, assim, a gente foi diminuindo muito. Acontece que a gente não conseguiu acompanhar esse adensamento com questões técnicas, como, por exemplo, a própria adubação e a irrigação, condução de guias. E isso é algo que a gente está fazendo jogo de cintura para poder fazer e observando resultados. Estamos com o conhecimento que a gente tem e observando os resultados. Tá? Numa cidade bem próxima aqui, a gente acompanhou um trabalho que teve um resultado sensacional aqui em São Gabriel da Palha, aqui no Espírito Santo, um produtor que a gente... Cara, que fantástico que foi. Agora, a gente precisa quantificar isso. Daniel, como assim quantificar? A gente precisa saber quanto de nutriente que foi colocado na verdade, quanto que já tinha, será que aquilo ali excedeu, será que aquilo ali vai trazer um problema, será que saturou o solo, será que lixiviou, entende? Então, assim, são essas informações que a gente ainda não tem. Por quê? Porque esse adensamento aconteceu de forma muito rápida. Quando a gente virou de 2000 para cá, começou a se adensar igual um doido. A gente adensou demais e a gente não conseguiu acompanhar. Por que conseguiu acompanhar? Porque essas informações levam tempo. Nós estamos falando de uma cultura perene. E para uma cultura perene, a gente precisa de informações ano a ano, quantificando para saber o que acontece. E principalmente o que vai acontecer com o solo depois. Porque a extração ela passa a ser maior. Entende? Você é contra ou a favor? Cara, eu sou a favor de tudo que aumente a produtividade sem diminuir sustentabilidade, se possível aumentando a sustentabilidade. Tá? Então, beleza. Então, o adensamento está aí, é uma realidade, muitos produtores estão tendo bons resultados. Mas a gente ainda não tem a resposta técnica um pouco mais firme no chão para dizer, olha, se a gente parcelar dessa forma, vamos ter esse resultado. É lógico que aqui todos os produtores estão mudando para a fertirrigação. Então, a gente já aumenta esse parcelamento. Mas qual a quantidade máxima que eu posso estar colocando nessa fase? Com essa diminuição de condução de guias, as fases elas continuam as mesmas. Como assim continuam as mesmas? De extração de nutrientes, já que a gente diminui a área foliar. Entende? O meu coeficiente da cultura para um cálculo de irrigação, para um manejo de irrigação, ele mantém o mesmo, ele vai aumentar, vai diminuir. Como que o sistema radicular vai reagir a esse adensamento? Ele está reagindo. Temos tido bons resultados, mas muito investimento sem precisão técnica. Tá? Para a gente isso acaba sendo que ele é ruim, não é ruim. Mas a gente acaba ficando um pouco a mercê, por quê? Porque como a gente não tem essa informação técnica, isso aqui está teste, a gente, não é que não tem, temos já algumas informações técnicas que já chegaram, mas ainda falta muita coisa. Então como a gente não tem esse resultado mais firme, o produtor ele quer fazer e a gente fica um pouco de mãos atadas. E aí a gente vai pegando e com cuidado vai tentando adaptar. Porque não adianta, se você quer fazer um espaçamento 3x1 e 3x meio, cara, é muito diferente. A população de plantas é diferente, a organização espacial das culturas é diferente, a condução de guias é diferente. Então não dá para você querer fazer da mesma forma, entende? Então eu não posso simplesmente pegar um boletim do café que eu já utilizar, porque você está lá em Minas Gerais, pegou a quinta aproximação revisada, vou utilizar. Não, porque para produtividade foi uma coisa, tá? Para aquela produtividade foi uma coisa, agora para esse espaçamento já mudou, entende? Então esses são os prós e os contras. Agora, bora responder um pouco das dúvidas de vocês, tá? Começar de baixo, não, começa de baixo para cima não, começa de cima para baixo, porque senão alguém vai comentando aqui e eu vou perdendo, beleza? Deixa eu voltar agora, tem muita dúvida. Se na hipótese de um erro de cálculo no momento de adicionar nutrientes para uma certa cultura no sistema hidropônico, haverá perda total? Perda total eu não acredito no sistema hidropônico, né? Então, isso foi um erro muito bizarro, que eu não acredito. Agora, num erro de uma porcentagem de 20% de diferença, tal, eu não acredito em perda total, mas vai haver perda sim. Tá? Tende a haver perdas. Deixa eu ver aqui. Isso aqui já falei. Vamos ver aqui. Meu amigo aplicou uma. Tá, isso aqui eu já respondi. Fala, grande Daniel. Show de bola. Um abraço. Tarcísio. Tem algum tipo de calcário que eu possa colocar e já plantar? Não. Não tem milagre, tá? Não tem milagre. O cara tá falando que na reação de 15 dias, tá? Já 15 dias já não é no mesmo dia, né? Então, assim, é lógico, quanto maior o PRNT, a gente consegue encurtar um pouco mais esses dias, beleza? pH 5,5, matéria orgânica 5,7,
Matéria orgânica 2, precisa implantar a cultura para ontem. O que faço? Implanta, ué. 5.7, é lógico que a matéria orgânica está na média. Pessoal, quando vocês veem a matéria orgânica lá em DAG por quilograma, ou em porcentagem, ela está lá 2, 3%, 2, 3 DAG por quilograma, gente, isso não significa muita coisa não. O seu histórico da área vai te dizer. Por que, professor, você está falando que não significa? Porque a matéria orgânica que os laboratórios quantificam, eles trazem resultado, eles não dizem pra gente em qual fase de decomposição, de umificação que essa matéria orgânica está. Se você está com 2, 3 DAG por quilograma, mas já numa matéria orgânica bem umificada, liberando os ácidos úmicos, tá bonitinho, ótimo. Agora, se você tinha acabado de adicionar a matéria orgânica, né, ou tinha uma matéria orgânica superficial, da forma com que você fez a coleta de solo, aí ele colocou lá que está 3 DAG, 4 DAG por quilograma, isso não quer dizer muita coisa, entende? Então, eu verifico mais o histórico da área, ou seja, o que você utilizou de adubo orgânico? Eu utilizei isso, esse ano eu utilizei isso, ano passado aquilo, tá? Aí já começa a tentar fazer uns cálculos aqui para ver o que já pode ter liberado, o que ele utilizou de irrigação para ajudar nisso aqui, enfim. Então, eu faço mais um histórico da área do que essa própria análise. A bioanálise de solo vai nos ajudar muito quanto a isso, mas enquanto o Brasil todo ainda não tem bioanálise, já fica um pouco complicado. Xavier colocou assim, ó, coloca calcário líquido. Pode colocar. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tô com a planta frutífera em plena floração, qual adubo posso fazer na manga, caju, acerola e jabuticaba? Caraca. Amigão, não é bem assim, tá? Não é qual adubo. A pergunta correta não é essa. Tá? Interessante, cara, se você vive dessas frutíferas, se não é somente ali um negócio que você tem em casa para você comer de vez em quando, e se aquilo é um empreendimento para você, te aconselho a fazer um pouco mais de investimento. Faz uma análise química do solo, faz uma análise foliar dessas culturas, vamos quantificar isso aqui, investe um pouquinho, porque a gente vai saber a quantidade correta de insumo que a gente precisa colocar para que a gente possa atingir produtividade, entende? Então, não tem adubo, né, que seja melhor. Espera aí. Todas as plantas aceitam adubação foliar, inclusive passagem. Aceitar, elas aceitam. Elas vão fazer o quê? Se jogar, elas vão ter que aceitar. Mas sim, todas as culturas podem ser feitas adubação foliar. O que acontece é que culturas com área foliar muito pequena pode dificultar um pouco, tá? Pode dificultar um pouco aí essa absorção, né? Tanto é que em culturas mais jovens, a gente tenta até nem fazer adubação foliar, porque às vezes você pega ali uma cultura que você acabou de implantar, tá com uma folhinha desse tamanhozinho assim, você vai fazer adubação foliar, ou seja, você tem pouca área foliar para que haja essa absorção. Então acaba não compensando, tá? Mas no geral, sim, todas as culturas elas podem aceitar. Eu não sei se é uma pergunta, Bom, não sei o que é isso aqui. Daniel, bem que você poderia sortear um livro da quinta aproximação para a turma. O que você acha? O que eu acho? Cara, e mesmo porque, tipo assim, eu não sei qual turma, né? De qual curso você está falando. Possivelmente do CEPRAC, do Manual do Agro, enfim. No geral, não tem muito sentido eu sortear para todo mundo. Porque a quinta aproximação, se for de Minas Gerais, é para Minas Gerais, entende? Então não vale muito a pena, né? Se você sortear para o cara lá no Rio Grande do Sul, o cara nem gosta de usar a quinta aproximação. O meu colega quer fazer um cultivo de plantas adaptadas na região do norte para implantar aqui no interior de Pernambuco, dá certo? Vamos lá, Igor. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Apesar de que vamos ter um clima bastante parecido em algumas épocas, verifica primeiro, vai lá nessa região, pega lá essa região, essa cultura, não sei de qual cultura você está falando, e faz uma análise. Qual que é o clima da região, qual a distribuição de chuva, qual o tempo de fotoperíodo dessa região, que a gente tem a diferença no norte e nordeste para aqui para o sudeste, por exemplo, nessa questão de incidência de luminosidade, isso aqui diferencia muito, a gente vê isso muito claramente no maracujá. Então verifica essas informações, depois traça essas informações externas da sua região e depois comece a fazer alguns testes para ver se você vai alcançar a mesma produtividade. Não adapta em produção em escala de uma única só vez não, que pode dar errado, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá.
O sistema de integração lavoura, pecuária, floresta será um diferencial daqui a uns anos? Pode ser um diferencial. Pode ser um diferencial, mas eu acho que tem o seu próprio nicho. Eu não acho eu acho que o sistema integrado ele é fantástico, sou super a favor, mas eu acho que ele tem o seu próprio nicho. Um dia me fizeram essa pergunta, falando assim, você acha que esse sistema integrado de lavoura, pecuária, floresta, ele vai tomar conta do Brasil? Não, a gente não... Né, o Brasil é extenso para danar, é muito extenso. Mas a gente não tem condições técnicas de produzir somente utilizando esse tipo de sistema. Completamente inviável por vários motivos. Tanto área, extensão, a agricultura familiar vai ser a mais prejudicada. Nossa, quando eu falo isso a galera já... Pô, mas calma, deixa eu te explicar. O cara que ele tem uma pequena área, ele vai produzir muito menos em quantidade. Eu não estou falando em qualidade, eu estou falando em quantidade. Tá? Aí nós temos questões de umidade, que essa integração ela gera uma umidade muito maior, e aí nós precisaríamos de mais substâncias químicas para o controle de doenças. Assim, vai muito além disso. Mas eu sou a favor, sim, existem áreas que são fantásticas, tem áreas extensas que merecem, sim, ser trabalhadas dessa forma. Confio e acredito muito nesse tipo de sistema. Tá? Sistema integrado é um ótimo tema, não é assim, um ótimo tema. Nós vamos trabalhar ainda esses assuntos específicos, né? Fala do cálculo de Caires e Guimarães. Poxa, Rafael, infelizmente não vai dar tempo, falta menos de 5 minutos para terminar a live. Mas eu disponibilizei uma aula no YouTube gratuita sobre o cálculo de Caires e Guimarães. Só buscar lá, cálculo de Caires e Guimarães, Agricoline, vai estar lá. Beleza? Deixa eu ver aqui. Fiz a correção do calcário, posso aplicar o MAP na fundação ao invés de super simples? Pode. Sem problema nenhum. A questão é que você não está colocando enxofre com MAP, né? Mas aí, se você fez a gessagem ou vai utilizar algum sulfato depois, tá? Peraí. Sorteia não, dá pra mim que eu sou mais bonito que vocês. Ah, pronto. Como adotar um sistema de plantio direto com saturação por base menor que 60% em cana-de-açúcar? Cara, se fosse começar agora um sistema de plantio direto, eu faria uma calagem muito bem feita antes de iniciar esse sistema. Por quê? Porque depois você não vai poder fazer calagem mais. Pelo menos não incorporada, né? De forma superficial. Então, se você vai fazer, tá ali 40%, cara, eleva esse trem para 70% logo, 80%. O sistema radicular da cana ele é grande, faz também uma boa gessagem, cara. Então, assim, porque é o momento que você pode mexer no solo é agora. Depois você não vai poder mexer mais. Daniel, pode me presentear o livro? Caraca, hoje vocês estão pedindo, hein? Colocar muito matéria orgânica no solo pode ser prejudicial? Em excesso, sim. Tanto por questão de toxicidade quanto questão de acidificação. Sou aluno do CEPRAC, qual aplicativo para assistir as aulas sem internet? Wesley, chama a gente aqui no direct, que a minha equipe ela vai te mandar lá o link do aplicativo, tá ok? Já até falaram aqui, beleza? É um prazer enorme para mim poder vir cá disponibilizar esse tempo para fazer isso junto com vocês. No mais, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.